sexta-feira e diretamente aqui dos estúdios da IPP TV, a sua TV missionária. Quero dar bom dia para você que acabou de assistir esse devocional incrível com nosso querido pastor. E agora a gente vai continuar falando do que nós temos falado nesse mês de abril inteirinho, que é como Deus usa as pessoas. E hoje nós vamos falar como Deus usa as pessoas nas escolas. Nós já falamos de como Ele usa as pessoas, como o irmão André, como Ele usa as pessoas corajosas, as pessoas no sertão nordestino, também no trabalho, como Deus usa pessoas de todas as idades, pessoas como eu, pessoas como você, né? Como Deus usa as pessoas. E hoje, por mais que nós vamos falar mais especificamente nas escolas, fica aí, porque com certeza uma mensagem do Senhor vai tocar o seu coração nessa manhã de sexta-feira, que amanheceu lindo aqui em São Paulo. E eu quero saber de onde você está falando. Conta aqui para mim nos comentários do chat, de onde você está falando, como que está o tempo aí. Vamos conversar, vamos trocar ideia e passar esse tempo aqui juntos. Muito feliz por ter você junto com a gente. Sexta-feira, sextou, né, gente? E para começar, eu quero ler um versículo que diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Olha que coisa linda, Romanos 15, 4. Esse versículo foi um dos que a gente se inspirou para fazer o programa no dia de hoje. E vamos conversar com o nosso querido pastor Nilson nessa manhã de sexta-feira, mas depois do vídeo que nós preparamos para você, falando sobre como Deus usa pessoas nas escolas. E quem falou com a gente foi a nossa querida Luciana Gontijo, que você assiste agora, essa mulher incrível. Fala aí, Lu. Sim, a escola, no meu caso, a universidade, é um vasto campo missionário. Desde que Deus me abriu a porta para lecionar na pós-graduação, eu tenho dado o meu testemunho de vida e mostrado para os alunos qual foi o meu percurso, né? De que forma o Senhor foi trabalhando a minha vida e me levando para os propósitos dele para a minha vida, né? Meu esposo é Gideão, eu sou auxiliadora, então no final de todas as minhas disciplinas eu compro os Novos Testamentos, levo para a turma, mesmo agora nesse processo de pandemia no online, e falo para eles: olha, eu tenho um presente para vocês. Aquele que se sentir à vontade em pegar, pode levantar e buscar. Do mesmo jeito que vocês foram um presente de Deus na minha vida, eu quero ser um presente na vida de vocês. E é muito interessante que os alunos com os maiores problemas possíveis, né, emocionais, de ordem sexual, vários problemas, eles são os primeiros a levantar para pegar a palavra de Deus e encontram na gente um porto seguro. Ligam para contar de processos seletivos, pedem para orar, e às vezes eu falo para eles: eu não preciso orar para vocês, vocês podem orar comigo, vamos orar juntos. E a gente acaba criando um vínculo como se fosse mãe, né? É para toda a vida. Enfim, tem muita oportunidade de levar a palavra de Deus dentro de uma escola. Olha aí que coisa boa ver como as pessoas são usadas fortemente nas escolas, né? É um campo missionário muito grande e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes eu quero lembrar vocês que nesse mês de abril nós estamos falando sobre como Deus usa as pessoas na primeira quinzena, e na segunda nós já preparamos aí uma série de assuntos, de temas que vão falar muito ao seu coração, que é sobre a segunda semana, sobre frutos do Espírito, frutos, né, o amor. Cada dia a gente vai falar de um: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Vamos trabalhar a fundo cada dia. Olha que programa preparado para você. E também depois
nós vamos falar sobre os problemas da nossa geração, abrindo aí com o pastor Arival, a geração do cancelamento, a geração do empoderamento, também vamos falar da geração do amor próprio, do lugar de fala, do fast food, do relativismo, do ceticismo, a geração do contra, enfim, tem muita coisa boa sendo preparada aí para você, mas hoje vamos lá conversar com o nosso querido pastor Nilson. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Mais uma vez aí, prazer estar com vocês. Muito obrigado. Muito bom, né, pelo pastor? Convite. Obrigada, a gente que agradece. É uma honra recebê-lo aqui. E, pastor, que assunto, né? Deus usa as pessoas. A gente tem falado aí durante o mês de abril todo como Deus usa as pessoas de várias formas, de todas as pessoas, né? Sim, sim. Em vários lugares, né? Em várias situações. E aí, no caso, numa situação assim que, se não forem todas as pessoas, né? Eu acho que a maioria esmagadora das pessoas passam em algum momento pela escola, né? Sim. Alguns ficam muito tempo, outros ficam pouco tempo, alguns gostam muito, outros não gostam tanto assim. Alguns gostam das aulas especificamente, outros não gostam das aulas, mas daquilo que acontecia no entorno das aulas, né? Enfim, eu particularmente gosto muito de escola, né? Também eu sou professor. E claro que eu experimentei de tudo, tanto dois lados nos também, aspectos né? Positivos e negativos, né? Eu gosto muito de ser aluno e gosto muito de ser professor. Inclusive, o que eu entendo que, pela graça de Deus, me levou a ser professor é por gostar muito de ser aluno, né? E por sempre admirar professores, né? Esse foi um dos pontos, assim, humanamente falando, que me levou a querer ser professor, porque eu sempre admirei, assim, professores ou professoras, né? E eu amplio também, não só na questão da escola, do esporte também. Sempre gostei dos líderes do esporte, a turma que gosta de pensar esporte, né? Mas especificamente em sala de aula, né? Teve alguns professores que marcaram demais, e graças a Deus, no meu caso, positivamente, né? Alguns negativamente, mas assim, eu também como aluno, eu não marquei só positivamente, eu marquei negativamente a vida dos professores também, né? Quem nunca, né? Eu acho que tudo isso faz com que a gente aprenda, né? Sim. Com que a gente aprenda as coisas, né? Graças a Deus a gente pode pedir perdão para os professores que a gente erra também, né? E, inclusive, para alguns, eu cheguei a pedir perdão e eles falaram, agora você é professor, agora você sabe também. Em algum momento você vai ter que perdoar um aluno também, né? E faz a gente, eu espero que faça a gente crescer. Mas aqui é mais específico, né, Lídia? Como que a escola, ela, de alguma forma, ela é o contexto para também a pregação do evangelho, né? É verdade. Como que a gente pode fazer diferença positiva. Negativa a gente sabe como a gente faz, né? Isso aqui é interessante também, né? Isso prova que a teologia é bem prática. Ninguém precisa ser ensinado a fazer diferença negativa nas escolas, né? Ninguém, por exemplo, precisa fazer um curso de como envergonhar o evangelho nas escolas, né? Isso a gente consegue fazer, às vezes não com tanta dificuldade assim. Mas aqui é como fazer diferença positiva nas escolas, né? Tanto as crianças, alunos mais velhos, né? Na faculdade, e não só alunos, né? Professores, funcionários, né? A turma que fica no entorno ajudando, e a direção também, né? Tentar pensar em todos esses âmbitos aí. É verdade. Olha que interessante o link do aluno com o professor, né? O Sim. senhor falou que gosta de ser professor, de ensinar, e gosta de ser aluno também. Tem Sim. muita similaridade com o nosso mestre, né? Sim. Porque quando a gente aprende dele, que é a nossa maior Sim. referência, a gente quer passar isso para os outros também, né? E até Cristo, né? Como Cristo, 100% Deus, 100% homem, como homem ele aprendeu, né? Como homem ele cresceu, né? Como homem ele foi aperfeiçoado na sua sabedoria. Ao mesmo tempo, ele já sabia, ele é o próprio Deus, né? O dono de toda a sabedoria, né? É verdade. Mas nós sempre aprendemos, ele é o mestre dos mestres, né? Ele realmente é o paradigma de todo professor, ele é o paradigma de todo aluno, né? Ele é o paradigma de todo aquele que serve. E especificamente no contexto da escola, a gente pode, ou melhor, com ele que nós podemos aprender tudo que nós precisamos aprender. É verdade. E, pastor, uma pergunta. O senhor nasceu na igreja sempre, durante todo o seu período de escola, de estudos, o senhor esteve na igreja, esteve firmado, ou não? O senhor se converteu depois, no caminho, na escola? E como que foi? Eu vim de um lar cristão, né? Desde os meus avós, tanto maternos quanto paternos, eles eram presbiterianos. Então eu nasci sob essa influência, né? E dou graças a Deus por isso. Mas em vários períodos da escola eu não frequentava a igreja
como deveria frequentar. Claro que em algum momento eu fui convertido por Deus, né? E eu creio que foi ali do ano de 98 para o ano de 99, eu creio que se deu nesse contexto a minha conversão, né? Que eu quis, né, professar publicamente a minha fé no Senhor Jesus Cristo, mas infelizmente, né, mesmo frequentando a igreja antes e até depois, né, como cristão, eu não dei testemunhos como deveria dar, né? Como nós, alunos, né? Enfim. A gente sempre poderia ter feito melhor. Até né? como professor, enfim, a gente erra, né? Enfim, nós pecamos, infelizmente, mas pela graça de Deus, né, existe o lugar de arrependimento e Deus é misericordioso também, Ele é santo, Ele é justo, mas Ele também, pela sua graça e misericórdia, Ele nos ajuda, Ele não deixa de estender a mão, né, para pecadores aí como nós. Mas eu tive várias fases na escola, né? Enfim. Agora eu entendi, o senhor está compensando tudo agora, né? Nos exemplos, nos ensinando. Não sei. Sendo um bom professor. Não. Agora eu entendi. Brincadeira, pastor. Olha só, vamos lá. A escola, pastor, eu comentei até antes aqui quando eu abri, ela é um grande campo missionário, né, pastor? Sim, vai falar das dificuldades, né? A gente vai falar de um monte de coisa. Pode preparar sua pergunta aí, mas queria começar com essa questão de ser um grande campo missionário. Sim, né? A empresa a rua né? Os bairros mais ricos, os bairros mais pobres, enfim. Se a gente entender o campo missionário como sendo o contexto ou o lugar ou local, né? Onde eu até anotei aqui, onde o fazer discípulos ele deve ser obedecido, né? Então o contexto missionário seria então aquele lugar ou aquela situação, aquele contexto onde a ordem de Cristo para fazer discípulos ela é o quê? Ela deve ser obedecida. Então a escola sim, a escola, né? Desde da infância até a universidade, ela pode ser entendida da perspectiva do cristão como sendo um campo missionário, né? Ali você pode, através das atitudes e da sua fala, pregar o evangelho, né? Falar sobre o evangelho, testemunhar sobre o evangelho. Mas, pastor, a gente vê assim, a gente percebe que é unânime, é geral, tanto nas escolas quanto nas faculdades, principalmente. A gente vê muitos jovens que estão na faculdade, no ensino acadêmico, reclamarem que é muito difícil de pregar. Por que isso acontece? Por que é tão difícil dos jovens pregarem o evangelho nas escolas? Eu creio que é difícil, Lídia, porque é difícil em qualquer lugar, né? Partindo do princípio, né, que nós estamos num sentido diferente do mundo, ou pelo menos deveríamos estar, existe a dificuldade na escola, assim como existe a dificuldade na empresa, né? Às vezes pode existir, por mais paradoxal que seja, a dificuldade às vezes até em algumas igrejas, né? Então, quando você tem uma igreja que não é saudável, pregar o evangelho ali é um desafio também, né? Então, a dificuldade que o adolescente, o jovem, o adulto experimenta para pregar o evangelho, testemunhar o evangelho na escola, ela é uma dificuldade inerente ao mundo no qual ele está, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E essa dificuldade ela pode existir tanto, pode ser notada mais fácil, tanto no ambiente, na questão externa, né? Tenta imaginar que você está num país onde o cristianismo é menos de 1%. Né? Então, nas escolas, você ser um cristão na escola e testemunhar e falar disso, claro que sempre vai chamar a atenção, né? No mínimo, né? No Brasil também tem lá suas dificuldades, cada país vai ter a sua dificuldade, então existem alguns aspectos externos que nos ajudam a entender essa dificuldade. Existem alguns aspectos internos, né? Às vezes eu não testemunho por uma falha minha mesmo, por exemplo, quando eu tento olhar para a minha breve história aí tanto na faculdade quanto nas escolas nas quais eu passei, às vezes eu não testemunhava, não porque necessariamente existia uma pressão externa, existia, mas porque eu não era um cristão ali que estava, né, me alimentando da palavra, orando, não estava congregando, né? Então aquele cristão que num determinado momento da vida, ele congrega de uma maneira relaxada, né? Ele não lê as escrituras, ele não tem uma vida de oração, e essas coisas estão sempre ligadas, né? Quando eu estou longe da palavra, eu vou estar longe da oração, eu vou estar longe da igreja, pelo menos pelo motivo correto. Então isso vai influenciar negativamente no meu testemunho. Então às vezes eu falo que é muito difícil, sempre vai ser difícil, né? Sempre vai ser desafiante.
É um privilégio, é uma responsabilidade que tem os seus desafios. Mas eu tenho que investigar também não só a pressão externa que existe, né? A falta de oportunidade, enfim. Sim, mas eu tenho que investigar a minha vida, né? Porque quando se eu estiver em comunhão com Deus, as dificuldades elas vão continuar existindo, mas eu vou ter, pela graça de Deus, meios para tentar, né, dar um testemunho, tanto nas minhas atitudes quanto quando me pedirem a razão da minha fé. Né? Então, realmente é difícil, por quê? Porque é difícil em todos os lugares. Sim. Na escola tem as dificuldades específicas, é porque de lá que vão surgir, né? E aí são dificuldades, desafios e são oportunidades. De lá surgem os novos profissionais da área da comunicação, né? De lá surgem as novas ideias, as novas teorias, né? Na filosofia, as discussões políticas, é tudo de lá. E aí você tem professores que podem ter ideias parecidas com as suas ou não. Sim. Você tem alunos que vão poder ter ideias parecidas com a sua ou não. Você tem trabalhos que são feitos que alguns você vai fazer com à vontade e outros vão representar um desafio à sua fé. A questão é como que eu vou me posicionar. Então, quanto mais, se eu estiver em comunhão com Deus, eu vou ter aquela sabedoria, aquela sensibilidade, aquela direção e aquela coragem necessária para fazer o que eu devo fazer. Né? Enfim, mas são muitas esferas assim que são muitos aspectos que ocorrem na esfera da escola. Não, e bem como o senhor acabou de falar, essa multiplicidade aí de fatores é infinito, assim, né? Mas o senhor, como professor, pastor, o que o senhor percebe hoje, assim, em relação às pessoas que estão firmadas, estão com uma vida de oração saudável, de intimidade com Deus saudável, você percebe que são maiores ou menores? Como é que está essa probabilidade? Eu não sei, Lídia, se eu tenho essa percepção hoje. Hoje eu não leciono numa escola assim que a gente chamaria de escola secular. Tá. Né? Eu sou, né, eu estou à frente aí da escola teológica aqui da igreja. Né? Eu estou afastado de duas escolas que eu lecionava antes. Né? Inclusive eu mando um abraço lá para os irmãos lá do Vale da Bênção, lá em Araçariguama, né? Que é um lugar que me deu a oportunidade de lecionar, e o Seminário Presbiteriano de Jesus, que é um seminário coreano que fica lá na Penha, né? Um abraço ao Gamaliel, os irmãos de lá. E são duas escolas que eu estava lecionando, mas quando eu vim para a IPP eu pedi licença nessas duas escolas, né? Mas eu fiquei algum tempo lecionando em outras escolas, e desde a 5ª série, né, do ensino fundamental até o cursinho, né? E é difícil a gente ter, eu pelo menos não tenho uma pesquisa, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, mas elas existem, né? Nos Estados Unidos eles gostam muito de estatística, muito de pesquisa, eles têm essas referências aí que você me pediu sobre números o número de evangélicos que entram na escola e que saem da escola ainda crentes, sabe? Na universidade, aí eles têm muito, isso. Assim, dessas pessoas, né, que tantos por cento se desviam ao entrar na faculdade. Outros conhecem a Cristo na faculdade, né? Cristo, porque talvez a gente fale um pouco mais depois, mas você tem algumas organizações que tentam fazer estudos bíblicos, né? E ali mesmo na universidade. Claro que dentro dessas organizações, dessas associações, desses grupos, existem os seus desafios específicos, né? Sim. Todas elas têm, né? Então tem a ABU, a ABUB também, enfim. E outros que não têm um nome, né? Às vezes você tem duas amigas, né? Eu fiquei sabendo que você é crente, vamos então toda terça-feira, meia hora antes, para a gente orar e ler a palavra, né? Então e aí aí você começa a evangelizar, e aí depois você marca a vida de alguém por causa dessas reuniões, né? Então você tem exemplos tanto de pessoas que se desviam nesse contexto, quanto pessoas que se arretam nesse contexto, né? Então muita coisa pode acontecer nesse contexto. Tem algum testemunho que lhe marcou dessa caminhada toda, assim, que aconteceu na sua vida, que foi uma experiência com Deus, ou com você, ou com um colega seu? Compartilhar com a gente. Não, sim, eu não sei se eu lembraria agora, mas, por exemplo, eu fiz o meu primeiro curso foi de História, né? Foi de História. Então, o ambiente do estudante brasileiro, né? Enfim, eu acho que é quase que mundial de História, é um ambiente mais ateísta, né? É um ambiente mais marxista, é um ambiente mais agnóstico, enfim. E ali que foi nesse primeiro, a minha conversão foi um pouco antes da universidade, mas nesse contexto que eu fui desafiado um pouco mais com algumas ideias que eram assim bem anticristãs, né? Ou algumas que não eram cristãs, enfim. E ali me gerou não um desânimo, mas uma curiosidade, um interesse. Começou com uma curiosidade
e depois fui por interesse mais genuíno e mais sério para enfrentar esse desafio. Olha, né? E eu creio que no convívio ali com professores que tinham outras convicções, com alunos que tinham outras convicções, né? Pela misericórdia e graça de Deus, eu pude aprender coisas que talvez eu não aprendesse numa escola onde todos pensassem quase que igual. Né? Então, isso aconteceu única e exclusivamente pela graça e misericórdia de Deus. Né? Tanto é que no meu TCC, né, na minha monografia que você tem que apresentar no final do curso, eu fui falar sobre, né, um teólogo que eu gosto muito, fazendo uma comparação com outro sociólogo, né? E foi um trabalho pela graça e misericórdia de Deus que foi bem aceito. Né? Bem aceito. Isso também já é um milagre, né? Não, é um milagre, é um milagre. É um milagre. E inclusive, eu peço desculpa, peço licença para falar uma questão bem pessoal, né? Eu acho que a maior alegria que eu tive no mundo escolar foi quando, a partir desse trabalho, eu estudei numa faculdade particular, né? E o brasileiro ainda tem aquela mania, né? Faculdade federal, né? Prateleira de cima, faculdade particular e prateleira de baixo, né? E eu creio que procede num certo sentido, mas hoje não procede tanto assim, né? Existem excelentes profissionais, inclusive que fazem curso EAD, que é uma coisa que o brasileiro ainda não entendeu direito, né? Que no geral o brasileiro médio não entendeu. Se eu sou um dono de uma empresa e você vem com uma formação no EAD, a tendência do brasileiro em geral é colocar um pé atrás. Olha. Não necessariamente é assim, né? Sim. E o contrário também, quando vem de uma faculdade que é pública, é um excelente profissional. Não é assim e as pessoas sabem. Mas voltando na minha outra digressão, né? Eu cheguei a apresentar esse trabalho numa universidade lá em Minas, né? E falando de um teólogo que eu gostava e que não é muito popular no meio universitário. Tô curiosa, então tá? Fique à vontade. Foi sobre Calvino, né? Sempre o papai Calvino. Obrigada. E foi lá no FMG, né? Que hoje eu falo assim, já que você deixou essa parte da entrevista mais pessoal, foi o gol de placa que eu fiz, né? Claro que só estou externando aqui agora porque você perguntou, mas foi uma alegria muito grande para mim poder apresentar esse trabalho numa universidade, né, federal, no caso, a UFMG, que tem uma tradição assim, na área de história, e foi uma alegria assim, muito grande. E aí depois outras pessoas, cara, que legal, vamos trocar figurinha, sabe? Não. É uma coisa assim, muito interessante, porque e isso honra o nome de universidade, né? Sim. Porque são várias ideias, né, convivendo ali, não de forma pacífica, né, mas de forma tensa, mas essa tensão pode produzir coisas positivas, tanto nos estudantes quanto nos professores, né? Fenomenal. Mas aí eu fecho aqui o parênteses. Não, mas é incrível isso é precioso, pastor, sabe por quê? Porque começou lá atrás que o senhor falou, né, que algumas dúvidas, e quantas pessoas passam por isso hoje? Esse testemunho é muito bom, pastor, porque tem alguém nos assistindo, ou vai assistir futuramente, que às vezes está passando por isso, quer defender sua fé, ou até tem uma questão com Deus, uma curiosidade sobre tudo aquilo que está aprendendo. E essa coragem, esse exemplo, essa ousadia de ir e estudar mais a fundo, tem um ditado que diz que um pouco de estudo te afasta de Deus, né? E muito estudo te aproxima de Deus. Porque exatamente. As coisas convergem para Deus lá na frente, né? Então, essa coragem é no meio do medo, né? Sempre tem coragem no meio do medo. Ontem nós falamos. Sempre tem medo no medo, receio, você não sabe exatamente o que você está fazendo, mas a gente é estudante, então você está aprendendo ali, né? Como professor também, Lídia, me permita uma aí. Por favor. Porque eu fui durante um tempo professor de filosofia, de sociologia e de história, enfim, e ali na sala de aula, de alguma forma, né? Sem burlar as regras que me são apresentadas, né, que me eram apresentadas como professor, você tenta, obviamente, uma aula de filosofia, você tem que ter liberdade para você apresentar outras possibilidades, né? E normalmente a visão cristã, né, normalmente ela não é muito popular assim no geral. E a gente sempre indicava algum material, né? Então sempre se apresentava a visão que normalmente impera nas escolas, né? Que é uma visão mais paulo freiriana, piagetiana, marxista, enfim. E também comparando com as cristãs, com a visão cristã, né? Com uma visão cristã, ou católica, ou protestante, enfim. E isso é interessante, assim, o efeito nos alunos, ou na aula, ou no final do ano, ou até hoje, né, quando vários são amigos de Facebook, né, amigos, né, tem WhatsApp, enfim, mas mais ali em Facebook, às vezes vem algum inbox e fala, professor, lembra daquela aula que você falou, aquele exemplo, né? Eu sempre dava um exemplo lá nas aulas de filosofia, eu lembro daquele exemplo, né, foi importante, não sei o quê. Pela graça de Deus pode acontecer, né? Deus pode usar um professor, uma professora, né? Dentro do seu jeito, no seu estilo, na sua disciplina,
para fazer diferença, né, para plantar, de repente, uma semente na vida de alguém. Enfim. Nossa, acredito com certeza, pastor. E assim, como é gostoso de ver essa questão de como Deus vai conduzindo, né? Que você pode até ali dar uma desviada ou uma duvidada no caminho, mas quando Deus tem propósito na vida da pessoa, você vê, hoje a gente tem um pastor aí, né? Que nos ensina tanto, está à frente do EAD agora, né, pastor? Comenta um pouquinho como tem sido essa experiência do EAD, dos alunos, qual o feedback que o senhor está tendo agora? Na Escola Teológica Sã Doutrina, né, inclusive um abraço para os alunos aí, aqueles que quiserem estudar conosco, provavelmente nós vamos abrir turmas agora no meio do ano, no final do ano também. E, assim, na verdade, o coração do EAD técnico é o Samuel, né? Inclusive, um abraço para o Samuel aí. E esse do EAD, né? E aí, dentro do EAD, nós temos lá a Escola Teológica Sã Doutrina. E aí, eu também, né? Estou à frente, junto com ele, né? O reverendo Orival sempre à frente nisso daí. E é uma escola que tem sido uma experiência muito boa, né? Na verdade, uma realização de uma parte de um sonho que é estar envolvido, né? no ministério de ensino da igreja, né? Isso é algo que sempre foi apaixonante para mim. E nós temos hoje 110 alunos, mais ou menos, né? Nós temos alguns bolsistas e alunos assim de vários lugares do Brasil e alguns de fora do Brasil também, e que nos deixam muito alegres, né? É um peso grande também. Nós queremos, obviamente, sempre melhorar, né? Tem coisas, então, para o próximo semestre que nós já queremos, né, melhorar, tanto nos vídeos, que já tem muita qualidade, e no material também que a gente disponibiliza. Mas é uma realização de um sonho, né? Porque você começa como aluno e aí, pela graça de Deus, também começa a trabalhar como professor e começa a pensar agora a educação, porque são coisas diferentes, né? Então é pensar todo o processo de educação, e quanto mais experiência você tem como aluno, como professor, escolas pequenas, escolas grandes, escolas mais pobres, escolas mais ricas, escolas com pouca estrutura, escola com bastante estrutura, aí você consegue, de repente, ajudar. Claro que sempre é um trabalho em equipe, nunca é da cabeça de uma pessoa só, sim. Mas a educação sempre foi apaixonante para mim, né? Sempre gostei disso. Que benção, pastor. E voltando para as escolas um pouco, assim, para as faculdades, universidades, crendo que elas são um campo missionário, pastor. Sim. O que fazer? Quais as dicas como pastor, como professor? O que fazer para evangelizar, para ser um missionário também nessas escolas? Eu anotei algumas coisas aqui, Lídia, né? De algumas possibilidades que nós temos, não são todas, obviamente, você conhece outras e a gente vai completando aí, né? Então, partindo do princípio da primeira pergunta, né? A escola é um campo missionário, assim como todos os lugares são. Então, como que a gente pode exercer, fazer missões? Eu creio que a primeira atitude que a gente tem que ter é sempre oração. Né? Então, em oração. A segunda é realmente no nosso jeito de viver. Sempre vai ser falho, em alguma medida, mas a nossa forma de viver. Então, por exemplo, você é aluno, de que série for, né? Você é aluno cristão, menino ou menina, se você tem 5 anos, se você tem 10 anos, se você tem 30 anos. Então, você, como aluno, você tem alguns deveres ali com a escola. Mesmo que alguns você não concorde, desde que eles não firam claramente as escrituras, você tem que cumprir. Né? Você tem que cumprir. Então, buscar cumprir, né? Respeitar os professores, respeitar os funcionários, né? Mesmo que alguns funcionários ou professores, né, que de repente te tratam de forma ríspida. Obviamente que a gente só consegue fazer isso pela graça de Deus, porque eu que estou falando aqui para você, né? Eu já pulei muro para entrar, pulei muro para sair, enfim. O jogo do Flamengo era difícil, né? Enfim, mas na sua atitude, quando você errar, e você vai errar, é você ter a humildade de pedir perdão, né? Porque isso também marca a vida dos professores, né? Professores, eles sabem que os alunos, infelizmente, eles vão errar, eles não vão fazer tarefa. Então, faça as tarefas, ande na linha, mas quando você sair da linha, e você vai sair, você peça perdão para os professores, você peça perdão para os funcionários, né? Professores também, a mesma coisa, os professores irão errar, os funcionários, a turma da diretoria, enfim. Oração em primeiro lugar, as nossas atitudes, nosso jeito de viver, questão da pontualidade, da assiduidade, cumprir tarefas, enfim, aquelas que você gosta e que não gosta, né? Agora tem outras dicas aqui, Lídia, o seguinte: nós podemos encarar a escola como campo missionário no trajeto. Né? Como que é isso, né? Então você mora lá no bairro X,
e a escola é no bairro Y. No trajeto, se você faz o trajeto a pé, ali é um campo missionário, né? As conversas que a gente tem com as pessoas, os cafés que a gente toma com as pessoas, o almoço que a gente tem com as pessoas, né? Isso é mais na faculdade, enfim, a questão de onde a gente tem uma maior autonomia. Autonomia não é a palavra melhor, mas uma certa independência, né? Sim. Mas no trajeto, no ônibus, né? Quando eu estudava na Fundação Bradesco, né? A escola, né, pela qual sou muito grato, no ônibus era uma bagunça geral, né? A gente bagunçava, mas tinha dia que a gente não bagunçava tanto, a gente sentava do lado de alguém e conversava. Então o cristão, intencionalmente, ele pode usar o trajeto até a escola para, de modo intencional, fazer um campo missionário, né? Encarar como campo missionário. Nas aulas, especificamente, né? Existe uma maneira, Lídia, ou existem algumas maneiras boas de você concordar com uma aula. Existem maneiras erradas de você concordar com uma aula. Dá para você discordar do professor de uma maneira que seja positiva, do ponto de vista cristão. E dá para você discordar de uma maneira extremamente grotesca e arrogante, falando do Evangelho, olha só. Falando às vezes do Evangelho, né? E aí seria um contrassenso, mas infelizmente existe. Então, a sua parte no trajeto, na sua participação nas aulas, na sua não participação em alguns eventos, explicando porque você não vai participar daquele evento, né? Não porque você se acha melhor do que todos, mas às vezes você participando e às vezes não participando de algumas atividades da escola, você pode dar um testemunho, né? De uma maneira que coloque uma pulga atrás da orelha da pessoa e faça ela pensar. Também, Lídia, nos intervalos, né? Cada um faz o intervalo do jeito que quer, mas você aí, da série que você estiver matriculado, você pode fazer do intervalo, tudo bem, tal dia eu vou brincar, tal dia eu vou parar, quero ficar sozinho. Mas pode ser que você escolha um dia da semana para falar assim, ó, nesse dia eu já orei antes, vou presentear com esse folheto, vou chamar para orar comigo, sei lá, inventa, isso tem totalmente liberdade, né? E principalmente no testemunho, né? Verdade. O testemunho que você dá, quando você abre a boca, antes de você abrir a boca, né? O testemunho antes de você abrir a boca, que causa um impacto na pessoa, e aí quando a pessoa pergunta para você, por que você agiu desse jeito? Ou por que você não agiu daquele jeito? Aí você pode falar com amor ali e verdade para essa pessoa. Então existem várias possibilidades. Nos trabalhos que você quer fazer, né? Eu vou, né, professor, normalmente de matéria de humanas, né? Quero propor um trabalho aqui para vocês. O tema é livre, ou seja, você pode escolher o que você quiser dentro desse outro tema aqui, né? Dentro desse tema você pode escolher qualquer subtema. Então, às vezes, no tipo de tema que você escolhe, porque uma hora você vai apresentar, né? Vai ter as famosas apresentações, né? Que todo mundo tremia, a maioria, né? Você não, que você já era da comunicação. Não, nem vem. Mas alguns ficavam vermelhos lá na frente, tremia lá. Vermelho, tremia. Às vezes, na escolha do tema, né? E a forma como você vai trabalhar ali esse tema, isso pode fazer com que a turma fique com o olho arregalado e fala, puxa, eu lembro do seu trabalho até hoje. Exatamente. Olha, aquilo que você falou ficou na minha cabeça e me impacta até hoje. Impacta até a vida do professor. Né? Enfim, existem várias possibilidades. Mas o senhor brincou até de ter facilidade com a comunicação, né? Mas os trabalhos de faculdade, de escola, são alguns que tremiam lá na frente, pastor. É diferente, é outra coisa, impressionante. Não sei se é porque a gente está todo dia ali com as pessoas e de repente você sai do meio de quem você está, treme, é estranho. E, pastor, tem aquela questão também, eu lembrei, o senhor estava falando aqui, tem um vídeo que eu vi uma vez nos Estados Unidos que passa, eu quero pontuar a questão de dar atenção para aqueles que estão, às vezes, retirados, assim. Às vezes tem pessoas que estão tão sozinhas, né? Sim. A gente também tem que dar atenção para essas pessoas. Tem um vídeo que passa nos Estados Unidos que tem várias cenas acontecendo e a gente que está ali como espectador das cenas, a gente interpreta as cenas que estão rolando. E depois eles voltam, todas as 3 cenas, talvez, e tem sempre um menino no fundo, assim, sempre abandonado. Aquele vídeo me chamou muito a atenção. E é o próprio menino que está sempre sozinho, nunca tem amigos, e que, de repente, ele chega na porta, assim, aparece ele com uma arma atirando, nos Estados Unidos, aqueles massacres que dão. Sim. Então, assim, quantas vezes a gente não pode falar com uma pessoa dessa que está retirada em algum momento, né? Acho que a gente tem que ter essa percepção como cristãos também, de deixar de olhar um pouco para a gente e prestar atenção em pessoas que estão sedentas às vezes, né? Sim. Do Evangelho. Isso primeiro mostra que isso é geral, né? Depois de Adão, nós lidamos com o pecado.
E mesmo com a graça de Deus em Cristo, nós ainda lidamos com o pecado. Agora não somos mais escravos, né? Nosso Senhor é Cristo, mas nós ainda lidamos com o pecado. E mesmo cristãos, né, no ambiente escolar, desde o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, nós temos os nossos grupos, isso é normal. Quando eu falo normal, não estou falando que é sempre certo, sim, mas isso acontece, né? Mas quando a gente lembra, né, da quinta série, da sexta, sim, série, né? Tinha pessoas que a gente não queria conversar de jeito nenhum, né? E outras pessoas que a gente gostaria que queria sempre estar perto por motivos certos ou errados, né? Então é sempre mais popular estar junto da menina mais bonita da escola, ou do cara mais popular da escola, né? E se tem um cara que tem um jeito meio diferente, né? Mais divertido, mais gostoso. Enfim, nós fazemos as nossas escolhas, né? A gente vive num mundo que crê que o futuro da nação está com as crianças e os jovens, aquela coisa toda. No sentido cronológico é óbvio, né? O futuro, né? Então, se hoje eu tenho 10 anos, amanhã eu vou ter 30 anos e é o futuro do Brasil, ok. Mas não é um futuro tão bonito que a gente vislumbra quando a gente olha para o ser humano, né? Porque nós normalmente não gostamos das pessoas que a gente considera mais feias, deixamos do lado, né? Aquelas que têm, sei lá, problemas físicos, a gente deixa de lado, né? Isso acontece, não precisa ensinar, isso acontece. Então, aí voltando, fazendo o link com a tua fala, nós testemunhamos de Cristo, né? E nós podemos fazer diferença pela graça de Deus na vida de alguém quando a gente anda na contramão de tudo isso. Né? Então, ficar junto das pessoas que, de repente, né, uma pessoa que é extremamente quieta, isolada, né? Um dia conversar com ela, por que isso? Né? Conhecer a história dela, do porquê isso. E isso realmente pode fazer muita diferença na vida da pessoa e impactar, né, outras vidas também. E isso, claro, que dá um preço, né? Isso tem um preço. Né? Às vezes você vai também se tornar uma pessoa, às vezes, impopular para a maioria. Mas exatamente. Testemunho tem a ver com isso, né? Tem a ver com nadar contra a correnteza. E eu creio que as crianças podem fazer isso, os jovens, os adolescentes, adultos podem fazer isso. E tudo isso daí tem a ver com o nosso tema, que é o quê? Como encarar a escola como também um campo missionário. Né? E uma coisa que é interessante também, Lídia, é encarar a escola como um campo missionário não significa que todas as nossas conversas vão ser sobre Bíblia. Sim. Né? Que a gente só vai falar de igreja, isso não tem, não é isso. Não. É buscar em tudo que a gente fala, né, e imprimir aquela marca do Evangelho de Cristo. Às vezes você vai falar das Escrituras literalmente, né? Principalmente quando alguém pede para você, e às vezes quando não pede você vai falar, né? Mas tem um jeito de falar sobre arte que seja um jeito diferente do que o mundo fala, né? Um jeito de falar sobre televisão, sobre esporte, de um jeito como a maioria das pessoas não falam. Aí você fala, puxa, nunca pensei nessa abordagem aí. De onde você tirou isso daí? Isso é a hora que você pode explicar, né? Então é ter essa sabedoria que a gente vai pegando no caminho, né? Até lá a gente erra muito, mas eu creio que tem, né, pessoas que podem nos ensinar, conversar com pessoas mais velhas sempre mais velhas e sábias, né? Sempre é uma experiência assim que é marcante na vida das pessoas, né? Sempre marcante. E, por exemplo, o jovem normalmente gosta de andar com... Isso é um desafio, porque adolescente gosta de andar com adolescente, jovem gosta de andar com jovem, né? E, ok, isso acontece, mas o desafio é adolescentes, conheçam pessoas mais velhas e suguem o máximo de sabedoria deles. Né? Jovens, a mesma coisa, né? A gente sempre... Que troca rica aí, né, pastor? Sempre, né? A gente fala que normalmente o jovem é rebelde, o adolescente é rebelde. Na verdade, o jovem e o adolescente são seletivos na sua rebeldia. Jovens gostam de ser rebeldes contra algumas autoridades, né? Então é fácil o jovem maltratar o professor, né? Maltratar o pai, né? Esse tipo de rebeldia. Mas o jovem normalmente não tem muito poder para enfrentar aquela mentalidade de bando, aquela mentalidade de rebanho que normalmente tem, né? Então o jovem ele é seletivo, né? Quando você tá numa sala de 30 pessoas e o professor ele lança uma ideia que 29 pessoas concordam, só você não concorda. Você é rebelde contra o seu pai, você é rebelde às vezes contra outros professores, mas ali você não é rebelde. Normalmente o jovem normalmente é covarde, né? O mundo só fala que o jovem é rebelde. Não, o jovem é rebelde seletivamente. Ele só é rebelde normalmente contra os pais porque sabe que o pai o ama e às vezes vai
né, dar 10 passos atrás, às vezes vai chorar por ele, mas quando o jovem sente a pressão, ele não é rebelde, né? E nós somos assim, inclusive nós adultos às vezes somos assim. Então exerça, se é que existe isso, né? Mas só para pegar essa palavra que eu usei, exerça uma rebeldia positiva. Por exemplo, o jovem não é rebelde contra o seu pecado, né? O adolescente então nós somos seletivos nas nossas rebeldias. A gente gosta de rebelar contra o nosso inimigo, que sabe que não vai nos enfrentar ou que vai dar um desconto porque ele nos ama muito, né? Que na verdade não é inimigo coisa nenhuma, mas normalmente contra o nosso inimigo a gente não é rebelde, a gente é bem tranquilo, bem compassivo e bem covarde, né? Então jovens, sejam rebeldes de verdade, adolescentes sejam rebeldes de verdade, mas do ponto positivo, enfrente o seu inimigo, né? Honre os seus professores, honre os seus pais, mesmo quando eles errarem, porque eles vão errar, e você quando você for pai também, você vai errar bastante, né? Mas eu estou falando tudo isso porque eu estou com 43, né? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu ouvia essas coisas e não acreditava muito, não. Então, se você não acredita, eu entendo você. Mas, por favor, não seja como eu quando eu tinha 15 anos, né? Então, abra a sua cabeça aí e saiba que ficar só no mundo... Adolescente que fica só no mundo adolescente, ele empobrece muito. Jovem que fica só vivendo a juventude, inclusive a juventude que é passada para nós, isso é muito empobrecedor, né? Seja realmente rebelde, no bom sentido. Isso, né? que eu ia falar, o senhor pontuou muito bem antes, né? De saber, de usar com sabedoria para colocar, exatamente, né? De uma forma que atraia, não que repele, né? E aí, na verdade, até a gente tira a palavra rebeldia aqui, então, a gente está falando de evangelho, né? Sim. Então, realmente, se tem uma pessoa que foi realmente revolucionária, no melhor sentido da palavra, foi o Senhor Jesus Cristo, né? O único que muda as estruturas da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo, né? Lá na faculdade de História, eu sempre ouvia falar de revolução, e na verdade não é revolução coisa nenhuma, não mudava a base de nada, na verdade piorava tudo, né? E na verdade o único realmente que transforma na base a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Né? Então Cristo é que vai transformar a vida do jovem, a vida do adolescente, e Ele que vai fazer diferença na nossa vida, especificamente na esfera da escola. É verdade, e é interessante que o senhor colocou de uma forma bem colocada, eu entendi porque o senhor usou a palavra rebelde, porque nós temos isso no nosso coração. Sim. Né? Então o senhor esclareceu de uma forma que a gente possa entender que a rebeldia, entre aspas, né, é aquela que dá mais efeito, Sim. a gente transformar ela naquilo que Jesus fez, né, em amor. Tem uma palavra, Lídia, que até você falando, você me faz lembrar da palavra que de repente corrige isso daí. Eu sei que a turma entendeu a rebeldia, sim, né? Seja rebelde contra o pecado. Agora, usando um conceito teológico, uma palavra bíblica que realmente aí, eu creio que a gente pode fechar com ela, é assim, o grande erro do ser humano foi realmente a rebeldia contra Deus, né? E a partir desse momento, o ser humano continua sendo rebelde contra Deus e ele é extremamente passivo em relação ao pecado. Boa. A palavra aqui é o seguinte, tenhamos relacionamentos que sejam redentivos, né? A partir da experiência com o Redentor Jesus Cristo, nós somos chamados a falar de Cristo, o único Redentor, e a exercitarmos, experimentarmos na escola, em qualquer ambiente, mas principalmente na escola, que é o nosso tema aqui, que a gente fale do Redentor e que os nossos relacionamentos entre alunos, entre professores, entre diretores, com a direção, entre funcionários da escola, sejam relacionamentos que minem a rebeldia e que exaltem a redenção. Né? Então, ao invés de rebeldia, redenção. Né? Porque na rebeldia nós somos, infelizmente, bons, né? Na rebeldia errada. A rebeldia positiva seria a redenção. Boa, né? Perfeito. Quem sabe, né, gente? É outra coisa, né? Me ensinaram. Muito bom, mas muito esclarecedor, pastor, muito esclarecedor. E, pastor, tem mais perguntas. Tem essa questão de aprender... Quando a gente, se eu tivesse meus 15 anos, eu faria diferente. Mas daqui a pouquinho. Tá. Eu quero antes, pastor, da gente fazer mais algumas perguntas e dar bom dia também para quem está assistindo. Eu quero deixar um recadinho bem rápido para quem está em casa. E calma aí que a gente já vai voltar a falar sobre isso. Muito bom, né, gente? Mas agora eu quero apresentar para você algo que realmente pode transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, não é? Bonito, confortável, e por isso as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente
onde você trabalha, onde você mora ou aonde você desenvolve coisas novas. Olha só, as tintas da Qualivinil. A Qualivinil, além de produzir tantas tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site. É muito fácil, à distância de um clique. E essa é a nossa dica de hoje para você se inspirar, para você se transformar o seu ambiente, para você decorar. Use Qualivinil. E a Qualivinil, nossos parceiros aqui, deram um toque especial nos nossos estúdios. Está tão confortável, tão gostoso que as pessoas comentam assim, nossa, está gostoso esse estúdio, está bonito. É isso aí, gente. Qualidade, Qualivinil. Fica a dica para você hoje dar aquela reformada, aquela renovada no seu ambiente. Muito bom, tenho certeza que você vai gostar. E vamos lá voltar a falar sobre como Deus usa as pessoas. E pastor, você falou uma coisa interessante, né? Por que acontece isso? Vamos lá, só para falar um pouquinho desse ponto aí. Quando eu tinha 15 anos, por que as pessoas são tão com 15 anos não ouvem os conselhos dos mais velhos? Aí daria um programa inteiro. Isso aí, pastor. É uma coisa que se a gente colocasse na nossa cabeça, eu fico pensando assim, poxa, se a gente ouvisse os conselhos, né? Quantos jovens não escutam? Eu creio, Lídia, que até quando nós somos mais velhos, né? Dependendo do conselho, por melhor que ele seja, a gente tem dificuldade em ouvir e atender. Sim. Quando a gente tem 15, 16 anos, né, 17, um pouco menos ou um pouco mais, nós ainda somos imaturos, né, bastante imaturos, né, estamos aí numa fase de desenvolvimento, né, em vários aspectos da nossa vida, né, biológico, social, cognitivo, enfim, e assim, esse é um período de imaturidade. Né? Agora, aqui eu não posso exagerar um pouco na minha fala da questão da imaturidade. É claro que nós vemos pessoas com 13, 14, 15 anos, né? Que primeiro, pela graça de Deus, né? Muitos acham que é porque pelos seus méritos, porque dão os melhores livros, melhores escolas. Não, isso vem depois. Existem pessoas que apresentam uma maturidade com pouca idade, né? Claro que essa idade, a gente está aprendendo muita coisa, né? Mas existem sim. Eu lembro da minha época, né? Jovens que eram muito mais maduros do que eu, por vários motivos. Normalmente, depois da graça de Deus, são as dificuldades que vão talhando a nossa vida e moldando a nossa experiência e forjando em nós maturidade. Então, normalmente, uma menina que sempre teve tudo o que quis, quase tudo o que quis, né? Veio de uma família onde realmente dificilmente ela ouviu não, normalmente foi o sim. E isso tudo é ingrediente para a imaturidade, né? Não significa que sempre vai ser. Mas, voltando à pergunta, né? Por que nessa época a gente tem dificuldade de ouvir? Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Primeiro aspecto da resposta é porque nós somos pecadores. Eu estou partindo do princípio que eles são bons conselhos que você está falando, né? Sim. Porque nós temos um coração que é rebelde, né? Se essa pessoa é uma ímpia, ou seja, alguém que não crê em Cristo como Senhor e Salvador, isso é o normal da vida dela. Agora, se for um jovem cristão, ele vai lutar ainda contra, né, os resquícios de pecado que ainda existem na vida dele. Para isso, é somente a graça de Deus, um ambiente familiar um pouco mais saudável, né? Quando falo saudável, a gente está falando assim de pais ou de as pessoas que estão ao entorno dele, né? Se ele é criado pelo seu avô, enfim, se ele não tem pais, tem esperança pela pessoa? É claro que tem, pela graça de Deus. Mas se esse cristão, ele tem uma fonte na qual ele pode beber, além do domingo na igreja, né, ou em outros dias na igreja, numa família onde eles oram juntos, onde eles leem, né, a palavra de Deus juntos. Mas nós não ouvimos bons conselhos e atendemos bons conselhos pela influência dos resquícios do pecado na nossa vida ainda, né? E aquela coisa, né? Quem me dera voltar aos 15 anos, eu ouviria tudo de novo. Não tem essa garantia. Não tem. Né? Não tem essa garantia. Lá no fundo eu queria, se eu pudesse apertar um botão aqui agora e pudesse voltar
no tempo da minha vida, eu gostaria. Mas eu não posso mais ir com aquela ilusão que eu tinha um tempo atrás. De falar assim, ó, eu não faria nada do que eu fiz. Eu só faria escolhas corretas. Bom, então, existem dois redentores aí. Cristo e a minha volta ao passado. Não tem como. Né? A volta ao passado não é redentora. Né? Muita gente falava que não, agora na pandemia a turma vai aprender. Não, a pandemia não é redentora. E parece que as coisas estão até piorando. Estou falando só na pandemia, estão piorando na questão, às vezes, do afastamento de Deus. Então, não creia que se você pudesse, se Deus te desse a oportunidade de voltar ao passado, você só faria escolhas corretas. Verdade. Você só faria pela graça de Deus, assim, a mesma graça que te sustenta hoje. Até né? Aqui, né? Eu, lá no fundo, eu gostaria de voltar, porque, enfim, mas é uma questão minha, né? Sim. Gostaria, sim, de falar, isso eu não queria fazer, isso eu não queria fazer, isso é o que eu queria. Mas... Nil, você garante que você não ia fazer escolhas corretas? Não posso garantir. Então não vou nem querer voltar. Então, eu queria só para ficar mais novo, né? Enfim, mas deixa para lá. É verdade. Mas por que eu falei isso, pastor? Porque para pontuar como a gente pode ser usado, né? E assim, como a gente pode aproveitar as oportunidades. Eu tenho batido nisso, porque eu acho que a gente está falando de como Deus usa as pessoas, e eu acredito que é para a gente ficar atentos nessa questão de sempre poder participar do privilégio de fazer parte do avanço do reino de Deus, né? A escola é um grande campo missionário, como nós falamos aqui, de vários outros lugares, de todos os tipos de pessoas que Deus escolhe para usar, independente das suas qualificações ou do seu, né, de quem as pessoas são. Deus usa as pessoas. E falando nessa oportunidade de usar, agora eu queria falar um pouco para os professores e funcionários. Como Deus pode usar, pastor, na sua opinião, os professores, os funcionários, para levar essa palavra de Deus, para ser missionário na escola? Lídia, em termos de essência, é da mesma forma como os alunos. Né? Então, você pensa no ambiente escolar, alunos, né? Você tem os professores, você tem os funcionários das mais variadas áreas, né? Da área da tecnologia, da área da limpeza, da área da alimentação, de todas as áreas, e você tem a direção, né? Que eles são responsáveis pela administração, tanto no aspecto mais técnico, né? Quanto em outros aspectos. A pessoa que é cristã, o irmão ou a irmã que trabalha em qualquer uma dessas esferas, ele é chamado, né, primeiro, a cumprir a sua obrigação técnica. Então, por exemplo, se você é chamado, se você é uma pessoa, você é líder da cozinha de determinada escola, você não dá um bom testemunho se você só faz a devocional antes e faz uma comida ruim. Não. Eu estou te chamando para fazer, para tomar conta da cozinha. Então, a primeira coisa que eu espero de você é uma boa comida. Né? Uma boa comida. Agora, se você, né, ora por todas as pessoas, mas não faz uma boa comida, quase todas as pessoas reclamam da sua comida, não é que você não é cristão, não é isso, mas você não é uma boa profissional. Então, inclusive no profissionalismo você vai, é uma forma de testemunhar. Né? É uma forma de testemunhar. Então, o professor, não interessa se ele é só educado e se ele, né, você sabe que ele tem uma função importante na igreja. Eu estou chamando você para ser um professor de biologia. Então, você tem que ter um bom conhecimento de biologia, uma sólida formação na área técnica que você é chamado, e você deve saber transmitir isso, né? Encantando os alunos no limite das suas capacidades. Então, você que trabalha em qualquer uma das esferas de uma escola, seja ela particular ou pública, você primeiro faça um bom trabalho, glorificando a Deus, né? E, obviamente, aproveite com sabedoria as oportunidades, crie, na medida do possível, oportunidades para você também, de repente, criar pontes aí para falar do Evangelho, né? E aí cada um tem a sua situação. Uma coisa é um professor universitário de filosofia, né? Outra coisa é um professor primário que dá aula para o maternal. Então são realidades diferentes e você deve pedir a Deus sabedoria para fazer diferença em cada uma aí da sua área de ensino. O relacionamento com outros professores, né? Então, imagina só, nós estamos numa pandemia já há mais de um ano, muitas áreas de trabalho estão passando. Na verdade, assim, quase todas as áreas de trabalho passam por dificuldades, né? Então, você tem um número grande de alunos que, obviamente, não estão indo, impossibilitados de ir para a escola, embora aqui em São Paulo, especificamente, teve essa abertura, mas é a minoria dos alunos que estão indo. Várias escolas, Lídia, você sabe, fecharam. As escolas públicas não fecham porque são pagas com o nosso imposto. Né? Então sai do nosso dinheiro, do nosso bolso mesmo. Mas imagine só você, Lídia,
dona de uma escola particular e há mais de um ano nessa situação. Ou você teria fechado o seu sonho, né? Ou você estaria, sim, numa situação muito complicada. Então, assim, é muita coisa para falar, né? Mas imagina só você demitir funcionários. Você, como uma cristã, você tem um jeito de demitir, um jeito de contratar, um jeito de ver possibilidade de baixar salário ou não baixar salário. Mas se não baixar salário, você vai ter que demitir. Então, existe um jeito cristão de você lidar com isso e existe um jeito não cristão de você lidar com isso. Imagina só, eu, você e mais 2 pessoas, nós somos professores de uma determinada escola e estamos, né, pressionados desde o meio do ano passado. Você não quer ser demitido, eu também não quero. E nós somos amigos, nós somos irmãos, mas ao mesmo tempo você sabe que rola uma competitividade. Como lidar com isso? Como lidar com isso? E vamos supor que todo mundo é cristão, né? Todo mundo é cristão. Mas como lidar com essa competitividade, né? Às vezes eu vou querer mostrar mais trabalho do que você, vou querer omitir informações. Enfim, é tanta coisa, né? E tudo isso é real e acontece no ambiente não cristão e cristão. A questão é como o cristão faz diferença no meio disso tudo. Né? E tudo isso rola, e tudo isso tem a ver com o testemunho. Porque pode ser que um dia, daqui 30 anos, né, a gente se encontre e você fala, ó, cara, até hoje eu lembro das palavras que você falou para mim naquele dia, quando você foi demitido ou quando eu fui demitida, tá? Que lá fez com que mudasse um pouco a minha ideia, foi difícil naquela época. A gente está falando do quê? Aproveitar ambiente escolar para testemunhar de Cristo. Nos momentos alegres e nos momentos extremamente tristes. Né? Eu falo isso porque tem vários amigos, pessoas muito próximas que são professores. E assim, nesse contexto que a gente está, é uma pressão gigantesca, um medo de ser demitido, né? E ser demitido, enfim, é tanta coisa que passa na cabeça. E nós somos cristãos. Qual que é a diferença que a gente faz no meio disso tudo? É sempre desafiante. É desafiante. Que coisa linda essa reflexão, desafiante. Pastor, de refletir o que Cristo faria, né, nessas reações, né? E o senhor falou 2 palavras que me chamaram muito a atenção. Reagir parecido com Cristo o mais possível, no limite da capacidade. Olha que forte isso. No limite da sua capacidade, dar muito mais, a longanimidade, dar muito mais. Às vezes como reação, às vezes como você não trata do jeito que Cristo... Você esperaria que algum cristão tratasse você, mas reagir talvez da maneira como Cristo reagirisse, né? Então, você hoje não tem filhos, né? Agora imagina só a Lídia com um filhinho de 7, um filhinho de 4, um filhinho de 2. Né? Eu não sei se você conseguiria fazer tudo que você faz com esses 3, mas, né? E os seus filhos estão há muito tempo sem ir na escola, né? Estão em casa, estão fazendo só aula só pelas lives, né? Aquela coisa. E eles com saudade dos amiguinhos, né? E como testemunhar, né? De repente você falar para o seu filhinho de 7 anos, aqui, liguei para ele, falei com ele um pouquinho, né? Enfim, fazer diferença nas coisas mínimas, nas coisas maiores também, né? Eu acho que nem vai dar tempo da gente falar, né? Que, pelo menos não muito, a escola, em qualquer nível, né? Ela é um ambiente onde ideias maravilhosas e perniciosas são ensinadas e disseminadas, né? E o cristão também, obviamente, esse é um dos desafios maiores do cristão, né? Nós estamos, né? Saiu o professor de biologia, entrou o professor de filosofia, depois vai entrar o professor de língua portuguesa, né? Em qualquer esfera, ideias sendo transmitidas, o professor, né? Professor, ele precisa trabalhar. São poucas igrejas, poucas escolas cristãs que nós temos no Brasil, né? E mesmo as que temos, né, têm os seus desafios. Agora imagina só, Lídia formada em biologia cristã e com os desafios próprios da sua área de ensino, você agora é contratada para uma escola que você vai ter um baita de um salário, só que o material didático tem princípios que de repente você não concorda tanto, né? A abordagem, a orientação pedagógica ali, você não concorda tanto. Como que você faz no meio disso tudo aí, né? Enfim, são muitos desafios, né? Como que você agora vai fazer um curso de pós-graduação. Aí você senta ali na sala ou no ambiente virtual e você vai estar ali você vai estar ouvindo, né?
E muitas ideias ali, algumas ideias maravilhosas, outras ideias ali que abrem a sua mente, assim, do ponto de vista da sua área, de uma maneira assim que você nunca tinha sonhado. E outras ideias extremamente ali perniciosas. E aí, você desiste? Você continua? Claro, desistir eu acredito que não é a melhor solução, em geral. Você continua, mas como que você continua? Como se posicionar de uma maneira que não seja bélica, desnecessariamente bélica, ofensiva, mas que seja firme, sábia, que faça diferença, talvez inclusive até na vida do professor, né? Enfim, são muitas coisas que a gente poderia falar sobre o ambiente escolar em qualquer nível, né? E os desafios, os perigos e as oportunidades que a gente tem nesse ambiente. Demais. Eu acho que esse programa deveria durar 2 horas. Porque quando ele começa a ficar bom, a gente tem que parar. Não é possível. Pastor, fala desse livro que o senhor trouxe aí para indicar para a gente. Olha, eu tenho alguns livros bem rápidos aqui. Esse é um baita de um livro, talvez em português. Eu considero, né, o melhor livro que a gente tem nesse assunto. Reverendo Felipe Fontes, Educação em Casa, na Igreja e na Escola. É impossível ler esse livro e ficar parado. Ele vai mexer muito com você, mas muito com você, né? Reverendo Felipe Fontes, com uma sólida formação na área de filosofia, é um pedagogo também, né? Um professor excelente, né? E esse livro aqui eu indico, assim, sem restrições. Consuma aí em doses cavalares, esse livro é fantástico, tá? Pastor, rapidinho, só para alunos e professores, esse é para Não, esse aqui é para todo mundo tá. Que tem algum interesse em educação nos 3 âmbitos, tá? Educação em casa, educação na igreja e educação na escola. Perfeito, tá? Perfeito. Esse é um outro livro que ele lançou antes, né? O título já fala por si, né? A provocação do título. Você educa de acordo com o que você adora. Eita. Ou seja, na base de toda filosofia pedagógica, não existe neutralidade, não existe nada que é neutro. E toda concepção pedagógica ela é fundamentalmente religiosa. Resta saber se essa religião que está na base da sua visão de educação, ela é bíblica ou não bíblica. Porque não existe uma terceira opção. Tá? Rapidinho aqui também. E é pequenininho esse, né? Pequenininho. Esse aqui você lê numa sentada, mas é um livro profundo. Que sim, tem a sua profundidade. É claro que ele é básico na sua apresentação, mas ele cumpre o seu objetivo, que é mexer. Boa. Esse daqui, que é o Manual Universitário Cristão, do Gabriel Dayan, fantástico também, principalmente para professores de escola dominical que tem uma classe especificamente com universitários, você que é universitário, você que é professor universitário, tá? A editora Publicações Pão Diário, muito bom também. Esse aqui, o autor dispensa apresentações, né, Augusto Nicodemos, que também reuniu vários artigos que falam sobre essa temática, né? Cristianismo na universidade. Vale muito, muito a pena. Professores, alunos, cristão, não cristão, enfim. E eu termino com esse daqui, título também provocativo, Quem Controla a Escola Governa o Mundo, tá? Do Gary DeMar, um autor norte-americano, da editora Monergismo, que também fala da influência decisiva da escola na sociedade, no mundo, porque é de lá que vão surgir, né, os professores, os pedagogos, quem vai influenciar, quem vai escrever os livros que você vai ler, para o bem ou para o mal, que vai escrever as peças de teatro, os filmes de cinema que vão te emocionar para o bem ou para o mal. É de lá que sai, tá? Todos vão passar de alguma forma pela universidade. E existe uma influência positiva ou negativa, destruidora ou construtora no mundo universitário. Perfeito. Olha só, dicas de livros preciosos para você hoje de manhã. Pastor, rapidinho, antes da mensagem final, quero só dar bom dia para você que estava nos assistindo, só que saiu aqui. Espera aí, que daqui a pouco eu falo. Pastor, então vamos lá. Queria dar para a Ruth Sobrinho, para o Rogério Valadares, que está aí sempre com a gente, para todos vocês que estão aí. Eu li os comentários, que caiu aqui a minha conexão. Mas quero dar bom dia para você mesmo assim, que está sempre com a gente. E, pastor, pedir para o senhor deixar uma mensagem final para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor. Tá. Quero só terminar aqui com um texto, quando Paulo escreve ali em Atos, capítulo 17, depois que ele prega a sua mensagem lá no Areópago, né? Embora ali não seja tecnicamente uma escola, mas era um ambiente onde várias ideias estavam presentes. E Paulo ele aproveita essa oportunidade para pregar o evangelho. E o resultado disso, olha só o resultado. Quando Paulo prega o evangelho no Areópago, esse centro, né, de tensão de ideias, de pluralidade de ideias, que também marca ali a universidade, olha só. Depois que ele prega o evangelho, ele termina essa parte dizendo assim, no versículo 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, né, do centro ali do evangelho, uns escarneceram,
Outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Então perceba, Paulo, no meio de uma pluralidade de ideias muito grande, ele prega o evangelho de uma maneira fiel, aproveitando as pontes culturais e sendo fiel. Ele não negocia nem a forma, nem o conteúdo, e o resultado disso é o resultado que vai acontecer provavelmente em todas as pregações fiéis do evangelho. Um grupo não vai crer, e não vai crer e vai escarnecer, vai zombar de você. Então esteja preparado para isso. Segundo lugar, outros vão falar assim: Lídia, a respeito disso, eu vou ouvir depois, agora eu não quero falar disso não. E um terceiro grupo, pela graça de Deus, vai se converter, né? Ou seja, você pode ser usado por Deus para salvação, para marcar eternamente a vida de alguém, dentro, fora da escola, dentro, fora da igreja, na rua, na onde você estiver. Aproveite as melhores oportunidades, seja fiel à palavra de Deus e que Deus nos ajude. Um grande abraço e Deus abençoe. Que mensagem, pastor, que mensagem. Obrigada pelo senhor dedicar seu tempo aqui, tão corrido, que eu sei que é corrido, para estar aqui com a gente. Eu aprendi muito, pastor. Obrigada, louvado seja Deus por isso. E que Deus continue lhe usando sempre com essa autoridade, com essa ousadia que vem do Senhor sobre a sua vida. E nós somos gratos por isso, porque somos alunos aí aprendendo Todos sobre nós. o Evangelho. E obrigada, pastor, que Deus te abençoe muito. Obrigado, Lídia. Um abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Até. Se deixar, a gente fala aqui, né, gente? Mas vamos lá para os aniversariantes do dia, então, ver quem está de aniversário hoje. Parabéns para a Aparecida Bertolucci, a Caroline Ferraz, a Estelita de Alcântara, a Gislaine Santos, o Marcos Sampaio, a Maria Cecília Oliveira e o Michael de Souza, que estão de aniversário hoje, dia 16 de abril, sexta-feira. E como hoje é sexta, né, a gente parabeniza os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que estarão de aniversário amanhã, dia 17 de abril, que é sabadão. Quem vai comemorar? A Fabrícia Barros, a Fátima Dantas, a Isadora Barbosa, o Matheus Vergara, a Priscila dos Anjos e domingão, dia de adorar o Senhor, dia 18 de abril, o David Majolo, o Henrico Andrade, a Priscila Araújo, a Silvana de Jesus e a Sueli Mendes da Silva. Feliz aniversário para vocês, que Deus abençoe, que seja um ano cheio de novidades de vida e obrigado pela sua companhia. Segunda-feira estaremos de volta, mas a programação da IPP-TV continua aqui 24 horas online, tá bom? Até segunda-feira e fiquem com Deus.